pessoas aqui super afim, né, nesse processo aí da inclusão profissional das pessoas com deficiência, de fazer um trabalho bacana, né, um trabalho sério. Então, é um encontro que a gente promove com bastante vontade, com bastante gosto, assim, né. Vamos todos juntos aí nessa mesma direção. Bom, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual, né. Fazendo uma breve descrição minha aqui, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho, cabelo raspado, né, sou careca, estou usando aqui um fone de ouvido de arco, né, desses grandes, assim, uma concha, né. Aqui onde eu estou hoje está um friozinho, menos que, nos últimos dias, mas ainda está frio hoje, então estou usando uma blusa de gola alta. Hã, e a gente aqui, né, nesse, encontro promovido aqui pelo Oportunidades Especiais, com a empresa Tá ruim o parceira áudio. também, né. Pedir a gentileza para vocês deixarem o microfone fechado, pessoal, por favor. Então, hoje aqui nesse nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre, as vagas de emprego, né, a gente tem uma empresa aí, mais uma vez, aqui com a gente, falando um pouco sobre o trabalho que faz, sobre a sua história, sobre esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Então, muito legal para a gente conhecer tanto a empresa, né, como também para a gente conhecer, o trabalho que vem sendo feito, as vagas disponíveis. A gente sabe que esse processo de inclusão profissional está também cada vez mais concorrido, né, para as próprias pessoas com deficiência. Então, quanto mais informação e mais qualidade nessa informação, melhor para todos nós, né? Hoje a gente está aqui também com o João na parte técnica, colaborando com a gente, do Oportunidades Especiais, também o Niro, que é intérprete, né, de Libras, também o Fabrício, ajudando a gente com a legenda. Então vamos juntos aí nesse trabalho. E eu acho que, sem mais demoras, né, vou chamar aqui as nossas colegas convidadas. Então, Tatiane, Bruna, bem-vindas, obrigado aí pelo tempo, pela hora, né. Vocês conseguem me ver bem, ouvir bem? Tá tudo tranquilo para vocês? Sim, Sim. perfeitamente. Ouvindo e Então vendo. então tá bom. Então, muito bem-vindas, né, mais uma vez. A gente já fez uma feira de carreira com vocês, foi muito legal também. Então hoje aqui eu acho, Tatiane, né, se quiser, acho que você vai falar primeiro, né, fica super à Sim. vontade para fazer a sua apresentação, se apresentar um pouquinho para as pessoas que estão com a gente, falar um pouco da empresa, se você quiser também, inicialmente, de maneira bem breve, falar um pouquinho da sua trajetória dentro da empresa, legal, né. Assim a gente vai Uhum. esquentando aí para tudo aquilo que hoje a gente vai falar, que é esse processo de inclusão, né. Então fica à vontade, bem-vinda e obrigado. Imagina, eu que agradeço, obrigada, né, de novo por essa agenda aí de nós estarmos fazendo um feirão. Eu sou a Tatiane de Moraes, eu trabalho aqui na SX, focada em contratação de pessoas com deficiência, né, junto com a Bruna. Eu tenho experiência em RH há mais de 20 anos, mas agora estou bem focada na questão de contratação de pessoas com deficiência para todas as áreas, né, que a gente tem aí dentro da SX. A gente faz as contratações aqui para Novo Hamburgo, Rio de Janeiro e Sorocaba, né. Então, dentro de todas as áreas, a gente fala das áreas da operação, como das áreas de staff, que aí é RH, contabilidade, financeiro, SESMIT, e, a SX ela é uma empresa que ela é focada em atendimento ao cliente do Banco Santander, tá. Então a gente faz os atendimentos, né, via, headset, desculpa, e a empresa para, poder dar oportunidade a todas as pessoas, né, nós temos também uma modalidade de trabalho 100% home office, para algumas pessoas com questões de mobilidade, e nós temos também a forma presencial.
A empresa também conta com uma aprendizagem inclusiva, né, que é uma turma que a gente faz todos os anos, a gente faz de 3 a 4 turmas de pessoas com deficiência que têm interesse em entrar no mercado de trabalho ou que já trabalharam e que tiveram algumas questões, né, que não foram muito felizes com questão da inclusão. A SX contrata para desenvolver e fazer esse trabalho e ela entra como jovem aprendiz. Por enquanto, nós temos a aprendizagem somente aqui em Novo Hamburgo, de onde eu estou falando com vocês, tá? Mas a gente procura e está buscando estender para Sorocaba e Rio de Janeiro. Então, hoje, esse feirão é em especial para vagas que nós temos São Paulo e Sorocaba, né? E se tiver alguém do Rio de Janeiro também, a gente consegue, né? Porque temos vagas lá. E aqui em Novo Hamburgo, mas o foco é especialista de atendimento ao telefone, né? A empresa também está implantando um sistema de chat, então é possível ter os candidatos com todas as deficiências para poder desenvolver o trabalho aqui com a gente. Bruna, quer te apresentar? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna. Eu trabalho agora, né, aqui junto com a Tatiane. A gente é colega, a gente então está focada nas vagas, né, de pessoas com deficiência. Eu já estou trabalhando aqui na SX, já vai fazer 3 anos, né? Então é bacana da nossa empresa que nós temos esse plano de carreira. Antes eu era especialista e agora estou como analista de RH. Então isso é um pouquinho de mim. Desejo boa sorte para vocês. Muito legal. E quando a gente fala, né, desse atendimento, que é um atendimento ao cliente, é um apoio, é um suporte, né? É um trabalho que hoje, né, Tatiana e Bruna, é um trabalho bastante diversificado. Eu digo isso porque há muitos anos atrás, né, mais de 30 anos atrás, já havia, né, pessoas, por exemplo, com deficiência, trabalhando com atendimento ao cliente. Então, eu lembro quando a gente ainda tinha aquelas empresas de BIP, né, que a gente ligava para uma central e a gente falava com o operador, com uma operadora, ela digitava a mensagem e mandava no dispositivo da pessoa, né, do destinatário ali, que era o BIP, que tinha 20 linhas ou 40 linhas, né, 40 caracteres ou 20 caracteres. Então, mesmo naquela época, né, em que aquilo, aos nossos olhos hoje, é uma coisa antiga e tudo mais, né, a gente já tinha pessoas, por exemplo, com deficiência visual, trabalhando, né, nesse cargo de operador ali, e de um lado ouvindo o telefone, que era a pessoa que ligava, e aí digitava a mensagem, a pessoa, né, colocava ali a mensagem, e do outro lado ela escutava o software, o computador que ela estava digitando, né, e aí ela mandava a mensagem para o destinatário. Então, eu digo isso porque se há mais de 30 anos, né, 35 anos atrás, nós já tínhamos pessoas com deficiência e deficiências diversas, né, trabalhando nessa área, quem dirá hoje, né, a quantidade de ferramentas que nós temos. Eu digo isso até para que, se você achar que esse é o momento, né, se quiser também, Tatiane, Bruna, fiquem super à vontade para falar um pouquinho também desse apoio em relação à pessoa com deficiência que a empresa oferece, tanto no trabalho presencial ou nesse trabalho que é à distância, né? Porque hoje a gente tem todo o conforto, né, para trabalhar, né, Tatiane? Acho que o seu microfone acho que está mutado, tá? Agora sim. Uhum. Realmente, Renato, você tem razão, né, a empresa, ela vem, assim, numa crescente evoluindo com relação à acessibilidade, né, para todos os públicos. Então, nós temos pessoas trabalhando conosco de todas as deficiências, né, até porque, hã, a gente busca, né, essa acessibilidade e ter esses públicos, né, porque de fato, para nós a inclusão é sobre isso, né, é poder Uhum. ter todos os tipos de deficiência e as pessoas se desenvolverem e trabalharem, né,
porque são todos gente, Uhum. independente da deficiência que tem, são pessoas, né, e são Claro. tratadas como pessoa. A gente está, então, buscando cada vez mais, né, ter, acessibilidade, buscamos informações, buscamos entender qual o tipo de deficiência, o que que a pessoa precisa de apoio, e aí nós estamos falando desde uma tela maior para desenvolver o trabalho, a uma cadeira ergonômica que a empresa fornece, né. Então, a Uhum. empresa tem sempre esse olhar, por quê? Porque para que a pessoa possa desenvolver o seu trabalho, ela precisa de das ferramentas que dê essa condição para ela, né. Uhum. Então é feito sempre esse olhar durante a entrevista, eu e a Bruna, a gente conversa, pergunta, né, qual é a necessidade que a pessoa tem de ter uma cadeira ergonômica, de ter um apoio de mão, de ter um apoio de pé, se precisa de uma tela maior, se é uma pessoa com deficiência visual, se precisa ter o NVDA, né, para que possa fazer a leitura. Então hoje a gente tem, ou, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, o nosso assistente social, ele é cego e ele faz o trabalho com os nossos colaboradores. Nós temos os massoterapeutas, são cego, um cego, tem um outro que é anão, tem autismo, tem deficiência física. As nossas psicólogas, né, elas são deficientes físicas, são deficientes visuais. Então, assim, a gente busca profissionais. E Isso é aí, muito de bom. quebra, a gente tem as pessoas com deficiência que vão estar inserida no mercado de trabalho e desenvolvendo e participando do plano de carreira que a empresa tem. Então, não existe diferença de salário para uma pessoa que tem deficiência para uma que não tem. Há benefícios para a pessoa que tem deficiência para outra que não tem. Não, é tudo igual. Somos pessoas que estamos desenvolvendo e fazendo um trabalho para poder se desenvolver aqui dentro da empresa, então esse é o objetivo, tá. Sim. E tem uma coisa que eu não disse no início, para as pessoas também que estão assistindo a gente, né, mas, já já a gente mais para o final, segunda metade do nosso tempo aqui, caminhando para o final, as meninas também vão ler aí algumas perguntas, né, vão responder, então vocês fiquem à vontade também para mandar as suas questões aqui no chat, tá bom? As pessoas que querem saber aí sobre alguma questão específica. Eventualmente, quando alguém tem uma pergunta que não foi respondida aqui, né, nessa nossa hora no encontro, depois as meninas recebem os contatos de todas as pessoas que participarem, então vocês podem também vão ter a oportunidade de fazer essa pergunta depois, né, de tirar suas dúvidas depois. Mas, quando a gente fala nesse processo de inclusão, e olhando para tudo que a Tatiane disse agora, né, a gente fica orgulhoso sim, porque a gente trabalhou, né, e vem trabalhando ainda tantos e tantos anos para que a gente de verdade desenvolva dentro das empresas e hoje a SX é uma empresa que a gente pode, né, colocar nesse seleto hall, né, de empresas bacanas assim para trabalhar, que estão super preocupadas aí realmente no desenvolvimento das pessoas com deficiência, porque, quando a gente fala em uma empresa que, sim, tem nos seus cargos operacionais pessoas com deficiência, porque a maioria das vagas que aparecem são nos setores operacionais, obviamente, né, mas como a Tatiane disse agora, né, nós temos assistente social com deficiência, nós temos psicólogos, psicólogas com deficiência, né, nós temos pessoas que trabalham em diversos setores e são pessoas com deficiência, e aqui, se você, uma vez contratado, contratada, performar bem, trabalhar bastante, né, se engajar no trabalho, existem reais possibilidades de crescimento profissional. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar e valorizar, né, porque as empresas que de verdade promovem esse espaço, elas crescem e elas chegam aqui para a gente, assim, com essa fala, madura, com essa fala, assim, muito bem colocada, né, muito bem resolvida, porque elas já sabem que dá certo. Então, se de um lado nós temos pessoas com deficiência que querem e precisam trabalhar, né,
Para a gente chegar numa empresa e ter reais condições de crescer profissionalmente, a gente também tem que se capacitar cada vez mais, a gente também precisa ir atrás, né, de tudo aquilo que a gente entende ser importante dentro do trabalho, como a gente se situa, como que a gente fala, né. Então eu acho que é mais ou menos isso, né, Tatiane? Sim, é verdade, Renato, a gente busca, né, ter todas essas questões, assim, muito alinhada, né, porque, hã, como eu falei, né, nós somos pessoas que trabalham para o Banco Santander, né, então a Uhum, gente tem essa coligada, né, e tudo que se faz com relação à movimentação, a desempenho, plano de carreira, tudo a gente, presta, né, contas para uhum, o Banco Santander. E que claro. também trabalha muito forte essa questão da inclusão e diversidade, né. Então Uhum, aqui a gente não trabalha somente com a diversidade e inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem programas que nós chamamos de frentes, né, para pessoas acima de 50 anos, para pessoas negras, para pessoas, mulheres na liderança, LGBTQIAP+. Então assim, são as frentes que a gente atua e que dentro aqui do recrutamento e seleção, cada equipe faz um movimento de contratação, e nesse caso aqui eu e a Bruna, né, para pessoas com deficiência, porque é o nosso conhecimento e é o nosso viés, né. Então, a gente busca candidatos que realmente, diz o nosso slogan, né, pessoas que sonham, que crescem e realizam com a gente. Esse é o nosso lema aqui na SX Negócios. sim. E me diz Um uma minuto. coisa, É, Tatiana, você hum, quer fazer uma pergunta? Será que você pode segurar um pouquinho mais para o final, que a gente vai abrir para as pessoas perguntarem, pode ser? é que a questão é que a minha profissão talvez eu não me incomodaria nem um pouco de ouvir vocês, que informações é sempre bem-vinda, mas eu não sei se a minha profissão, da qual eu já estou há uns 15 anos aí, se vai ter correlação com o que vocês vão falar até o final, entendeu? Então eu não queria ser rude de sair sem comentar alguma coisa, entendeu? Tá, Mas eu eu vou vou pedir uma esperar. gentileza vou pedir essa gentileza para você, porque assim a gente acaba sendo também democrático, né, porque outras pessoas também sempre querem participar, e a gente pede para que todo mundo aguarde um pouquinho, porque aí mais para o final fica mais fácil e as meninas de fato, né, vão abrir para as perguntas e tudo mais, então aí a gente tem um espaço mais adequado, né. Eu queria até, Tatiana e Bruna, se vocês quiserem falar um pouquinho, né, assim, sobre o perfil da vaga, ou das vagas, ou geralmente o que que vocês tiveram e têm, né, de experiência nesse sentido, em relação às pessoas com deficiência, né, as áreas que vocês entendem hoje que são áreas, bem desenvolvidas nesse sentido, né, na inclusão da pessoa com deficiência, ou alguma outra área que talvez vocês estejam também aí em busca de uma colocação, de uma melhoria e tudo mais, né. Falar um pouquinho dessa condição, da situação da pessoa com deficiência hoje, nesses processos de inclusão dentro da SX, né. Isso é uma sugestão, tá, se você quiser. Uhum. É, nós, como eu falei, né, anteriormente, a gente está com um número de vagas bem bacana para a pessoa com deficiência, né, são vagas exclusivas, e aí a gente tem para educador físico, pessoas formadas em educação física ou fisioterapia para atuar em Sorocaba. Nós temos também auxiliar de enfermagem para atuar no Rio de Janeiro. Ainda assim, todos os sites a gente tem especialista de atendimento ao cliente, né, que é aquele que tem, né, necessidade de ter o ensino médio e ter acima de 18 anos. Não exigimos experiência, porque a gente dá o treinamento em torno de 45 dias, e aí sim com a possibilidade de ser 100% home office, né. E Uhum. também outras áreas que o que que acontece, Renato, a gente recebe o currículo, como esse senhor que falou agora há pouquinho, nós recebemos o currículo e a gente identifica uma área da qual, né, ele possa se encaixar. E aí sim, a gente faz a entrevista, faz a validação do laudo e encaminha para as áreas. Então não necessariamente eu preciso ter uma vaga aberta para captar um candidato, né, PCD.
Então, a gente tem isso de poder olhar o currículo, identificar, entrevistar, se o perfil bate com o que a SX busca, qual a cultura da SX, a gente vai contratá-lo, né? Seja presencial, seja home office, porque hoje nós estamos com mais de 8.000 colaboradores. Então, todas as áreas eu posso ter uma pessoa com deficiência, todas. Não existe assim, ó, ai, vamos ter somente na operação, vamos ter somente no RH. Não, existe uma questão que a gente teve todo um trabalho de fazer a questão de inserir a cultura da inclusão, né, na liderança, nos colaboradores. Então a gente atua muito forte com relação a isso para poder receber essas pessoas, mesmo que elas não sejam do ramo do atendimento ao cliente, mesmo que elas não sejam do ramo do call center, mas que ela tem interesse em estar no mercado de trabalho, buscar uma oportunidade de realmente estar inserido em algo e pertencer a alguma coisa, né. Então esse é o objetivo, é ter todas as áreas abertas. Então, a gente vê o currículo, chama a pessoa, conversa, identifica. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tenho vagas para assistente de benefícios, que é a compra do nosso vale transporte, que é a compra do nosso vale refeição, que é a liberação da assistência médica. Então, são várias áreas que a gente pode estar inserindo a pessoa com deficiência, não é fechado, sabe? Uhum. Até porque para oportunizar todos os tipos de deficiência e também quem está recebendo poder se oportunizar a realmente, de fato, entender o que que é a inclusão de pessoas nos setores, tá? Hum, entendi. E uma questão também que as pessoas, né, perguntam pra gente, isso até com uma certa frequência, né, falar: "Puxa, Tatiane, eu sou uma mulher com deficiência e eu tenho mais de 50 anos, eu tenho 55 anos. Tem algum problema? Vocês contratam pessoas com mais de 50 anos, né?" E hoje, é uma coisa que a gente, fala, né, pra gente, assim, ser multiplicador disso, e eu vejo que na SX também, né, isso acaba acontecendo, que quando a pessoa é uma pessoa com deficiência e a pessoa, tem mais de 50 anos, ou, por exemplo, é uma pessoa com deficiência e é mulher, né, também, essa pessoa pode ocupar mais de um desses lugares de fala, né, que a gente tanto diz hoje. Essa é a Uhum. chamada interseccionalidade, né, que a pessoa Sim. pode contribuir, né, em mais de uma frente, né, Tatiana? Com certeza. A gente ainda tem aqui, nós comemoramos, né, quando a gente contrata uma pessoa com deficiência acima de 50 anos, Hum, mulher, negra. Então, assim, é uma festa, porque a gente pensa assim: "Ó, bah, olha quantas pessoas, o quanto essa pessoa representa para nós dentro da SX, nessa contratação que a gente está fazendo", né. E realmente ela tem esse lugar de fala dentro dessas frentes que a gente falou. Nós não vamos deixar de contratar a pessoa porque ela tem mais de 50 anos, não vamos deixar de contratar porque ela é pessoa com deficiência. O que realmente a gente vai fazer um olhar é o histórico profissional, é a vontade que a pessoa tem de entrar ou se manter no mercado de trabalho, é o período que a pessoa atuou dentro das áreas que já trabalhou, a localização, porque o que que acontece também, né, Renato, eu não posso contratar uma pessoa que mora em Sorocaba para trabalhar no centro de São Paulo. Olha uhum, quanto tempo essa pessoa com deficiência, ela vai estar no trânsito, ela vai estar, isso não é bacana da nossa parte quanto empresa para com aquela pessoa. Então, o que que a uhum, gente faz? Vamos buscar as pessoas e tentar inseri-las nos locais mais próximos. Por quê? Porque mesmo sendo 100% home office, em alguns momentos elas vão precisar ir até a empresa para liberar um acesso no seu computador, para falar com a liderança, um treinamento, porque a gente fornece os equipamentos para essas pessoas, mas elas precisam liberar os acessos para poder trabalhar em casa. Então, elas vão precisar ir até a SX. Então a gente
também tem esse olhar, sabe? Quando a pessoa tem um tempo muito longo de deslocamento, a gente tenta ter um olhar para ter um local mais próximo, para que ela possa ficar menos tempo no trânsito, por conta da mobilidade e também por interesse da pessoa. Às vezes a pessoa tem condições, né, de se deslocar, mas ela diz: "Tati, olha, eu gostaria de fazer 100% home office". Ok, vamos lá, né. Ou essa semana, agora dia 4 vai entrar uma pessoa que faz o nosso vai trabalhar com audiovisual, ela vai fazer toda a parte de produção de vídeos, tratamento de vídeos, e ela mora em Sorocaba e ela trouxe para nós que não gostaria de fazer presencial. Eu não vou deixar de seguir processo com essa pessoa, porque ela não tem interesse em trabalhar presencial. Vamos conversar com a liderança, vamos conversar com quem, né, pode buscar nos trazer essas, né, liberações e vamos contratar. Muito Uhum. tranquilo. Sim. É, e muitas vezes, né, não é sempre, mas em muitos casos a gente até tem um aproveitamento melhor desse colaborador, colaboradora trabalhando nesse formato, né, do que em outro formato, porque o importante sim é estar disponível, mas o importante também é realizar as suas entregas, né, Tatiane, fazer um trabalho bem feito. E aí, quando você realiza suas entregas, quando você faz um trabalho bem feito, além de você, ficar bem, né, na empresa, isso é legal, a gente também, isso eu gosto sempre de comentar, a gente tem um papel que é um papel importantíssimo nessa continuidade da inclusão das pessoas com deficiência. Então, quanto mais pessoas com deficiência trabalhando bem, performando bem, né, deixando boas impressões no mercado de trabalho, a gente vai desconstruindo aquele viés inconsciente, aquele estereótipo que já foi, né, tão enraizado na nossa cultura, de que a pessoa com deficiência é aquela pessoa que precisa de ajuda para tudo, de que é uma pessoa que precisa ser cuidada, que é uma pessoa frágil, que é uma pessoa que sempre vai precisar de uma outra pessoa para ajudá-la toda hora, né. E a gente sabe que não, a gente sabe que ser uma pessoa com deficiência significa sim, em alguns momentos, precisar de determinados apoios, né, mas isso não significa que aconteça o tempo todo, a toda hora. Então a gente está cada vez mais falando das habilidades e competências das pessoas com deficiência, quando a gente hoje vai para as entrevistas, né, para os encontros, e a gente está falando cada vez menos nas dificuldades, nos problemas, nas barreiras, né, que a gente não pode deixar de lado, obviamente, mas que antes acabava sempre chegando primeiro, aparecendo primeiro. Então as pessoas olhavam muitas vezes a contratação da pessoa com deficiência, em primeiro lugar, como uma dificuldade, um problema para ser resolvido. E hoje não. Nós já temos muitos profissionais, muitas profissionais, deixando aí um legado muito bacana para todo mundo que está chegando em seguida, né, Tatiana? É verdade. É prazeroso, sabe, poder oportunizar as pessoas. Ontem a gente está agora com a semana CIPAT, né, Uhum, e a gente está falando sobre saúde mental e no trabalho, qualidade de vida no trabalho, e a gente recebe, assim, tem uma sistemática de mandar para os colegas, né, de trabalho, um recadinho, marcar uma massoterapia, né, um momento ali na cadeira, e a gente consegue entender que a gente faz a diferença na vida das pessoas, sabe. Tanto a gente quanto faz o processo seletivo de pessoas com deficiência, que eles, mandam os bilhetinhos, que é os post-it, né. Eu ontem recebi uns 3 ali num hum, piscar de olhos, assim, "Obrigado por fazer a diferença na minha vida", "Obrigado por você ser como você é". Mas assim, eh, temos que ter mais pessoas assim, né, Renato? claro, Temos que ter claro, mais RH inclusivo, pessoas que sim, têm esse olhar, porque tu contrata, mas tu precisa também reter, né. Tu tem que ter claro. esse cuidado quando a pessoa entra, como é que ela tá, como é que tá se desenvolvendo, como é que ela tá gostando do trabalho que ela tá fazendo.
Então tem que ter esse olhar e é sobre isso que a gente fala aqui diariamente, né, quando faz uma contratação, seja aqui, seja no Rio de Janeiro, seja em Sorocaba, né, para que a pessoa Uhum. esteja bem, saudável e feliz fazendo o trabalho que está fazendo com a gente. É, acordar de manhã, né, levantar e pensar assim: "Puxa, que pena que eu tenho que ir para aquele computador ou para aquele lugar hoje", isso é horrível, né. A gente tem que gostar, tem que curtir do que a gente faz. E me diz uma coisa, Tatiane, né, ou Bruna, quem não sei quem fica mais à vontade para responder, mas assim, vamos imaginar que eu, pessoa com deficiência, eu gostaria de concorrer a uma determinada vaga e ou nesse momento eu não tenho aquela vaga disponível, mas eu sei que existe o cargo, ou de repente eu concorri e não passei num processo de seleção nesse momento, né. Como que eu devo proceder? Vocês guardam aí, um banco de talentos, de currículos, eu posso tentar aquela vaga novamente dali a 6 meses, 1 ano, né. Como que acontece nesse momento, quando eu não tenho a vaga naquele momento que eu gostaria? É que nem eu falei antes, tá, Renato? Assim, ó, Uhum, às vezes a gente não tem a vaga para aquele perfil de profissional, mas uhum, aí, né, a gente vai buscar junto com a nossa líder executiva para abrir essa vaga, né, e também a pessoa participou do processo seletivo, ela fica no nosso banco de talentos, né, que é a plataforma Pandapé, e ali sim, encerrou uma vaga onde eu tinha um número X de candidatos e acabei não fechando com aquela pessoa, no momento que abre a próxima oportunidade, a gente já tem em mente: "Olha, conversei com o Renato, lembra, a gente não fechou com ele, porque tinha uma outra pessoa que tinha um expertise aqui, mas vamos retomar com o Renato?". E aí a gente volta lá no nosso banco e busca, por quê? Porque todas as pessoas que a gente conversa, a gente tem um registro, né, dessas pessoas na Pandapé e numa outra, planilha que a gente faz, que é um banco de talentos interno. Então ali tem um registro do primeiro dia que eu fiz contato com o Renato, o uhum, quando que foi a entrevista com a atração e seleção, quando que foi a entrevista com a liderança, se ele aprovou, se ele não aprovou, por que que ele não aprovou, está aguardando uma outra vaga, ficou para um próximo processo seletivo. uhum, Então a gente tem tudo isso muito registrado, por quê? Porque, querendo ou não, o Ministério do Trabalho ele nos cobra, né, um fechamento de vagas com pessoas com deficiência. Então, assim, o que a gente puder fazer para trazer esse profissional, a gente vai fazer por 2 motivos: para oportunizar ela a estar inserida no mercado e se desenvolver como pessoa, e também cumprir essa cota que a gente sabe, né, Renato, que o claro. Ministério do Trabalho nos cobra, mas a gente quer qualidade, não Uhum, quantidade, né. sim. Então é isso É, que nós buscamos para todas as áreas que a gente entrega uma pessoa com deficiência. Eu estou entregando uma pessoa, não a deficiência dela. É o claro. profissional Renato que está entrando aqui nessa área para trabalhar e desenvolver um trabalho junto com a equipe. Sim. A lei, 8.213, né, que é essa, chamada lei de cotas, ela acabou de completar 32 anos, né, agora em 2023, e ela continua ainda sendo, né, a maior ferramenta nesse processo de inclusão quando a gente pensa no Brasil inteiro, né. Então, a gente sabe que as empresas sim buscam cumprir a cota, têm essa necessidade. Agora, melhor cumpre a cota quem mais investe nesse processo, né, de inclusão, nesse processo de recrutamento e seleção, porque já há pelo menos 20 anos esse processo dentro das empresas, né, não só esse processo, mas tudo hoje é de uma perspectiva, parte de uma perspectiva ESG. Então, as empresas que não têm uma preocupação com seus impactos ambientais, sociais, com a sua governança, essas empresas elas vão perdendo espaço, elas vão ficando cada vez mais para trás. Então, no caso de vocês, né,
todo esse trabalho muito bem realizado, muito bem feito até aqui, a preocupação em crescer cada vez mais em tantas áreas e também, né, no pilar da pessoa com deficiência, isso deixa o S, né, o social de vocês, cada vez mais robusto. Então é nesse caminho que nós vamos, né, e é essa perspectiva de inclusão, é para essa perspectiva que a gente trabalha. E aí uma última pergunta que eu tenho aqui, porque, acho que depois vocês ficam muito à vontade também, viu, Bruna, Tatiane, para ler alguma pergunta aí que chegou, porque às vezes as pessoas mandam uma pergunta e é legal a gente ler se tiver, porque outras pessoas que estão ouvindo também têm acesso àquela pergunta, né? Mas eu queria perguntar uma última coisa para vocês da minha parte, que é assim: vamos imaginar que eu seja um candidato, candidata, e eu tenho um currículo extenso, ou eu tenha feito vários cursos, tenha trabalhado em áreas diferentes, em empresas diferentes, e aí surgiu uma ou duas oportunidades dentro da SX em que eu gostaria de concorrer. O que vocês sugerem? Que essas pessoas, elas façam 2 currículos diferentes, mais, diretos para determinada vaga, ou vocês acham que um currículo só, com tudo o que a pessoa quiser colocar ali, ele funciona melhor? O que que vocês sugerem para as pessoas que estão aí participando com a gente? Assim, ó, como é que funciona, tá, Renato? Uhum, Como a gente trabalha com a plataforma Pandapé, e aí a Bruna já disponibilizou os links aqui no chat por região, a gente recebe o currículo do candidato pela Pandapé. E ali a gente recebe ele no banco de talentos. E o que que acontece? É aquilo que eu falei antes, a gente olha o currículo e identifica para qual área, para qual vaga é possível. Mas o candidato, ele acaba se candidatando dentro da plataforma para várias vagas que tem, e aí é os mesmos dados, o mesmo currículo, as mesmas hum, informações, o mesmo laudo, enfim, para anexar ali na oportunidade que ele tem interesse. O que que ah, acontece? O momento que ele foi aprovado para um processo seletivo, que ele saiu da fase de inscritos e ele foi para avaliação de laudo, ele vai ficar somente nessa vaga até o final. uhum, Se ele foi até o final, ele foi aprovado, ele vai para a etapa de contratação. Se ele não for para a etapa de contratação, ele vai receber um agradecimento daquela vaga e ele vai estar inscrito em outra vaga. E aí ele pode começar o processo novamente para outra vaga. Mas hum, aquela vaga que ele está inserido, que é uma nova, ela vai trazer um histórico do porquê que ele foi reprovado na vaga anterior. Mas nada entendi. impede de ele seguir o novo processo. Porque assim, daqui a pouco, o Renato, ele não tem perfil para o atendimento ao cliente que é de cartões, por exemplo, que é um perfil mais comercial. Mas o Renato é uma pessoa mais administrativa, mais analítica, e aí abre uma vaga para contestação. O que que é a contestação? É quando o cliente liga para a SX e quer verificar o que que aconteceu com a conta dele. Ele não identificou uma compra feita na fatura, ele não identificou um Pix que foi gerado da conta dele, ele quer entender por que que lá o cartão hã, acontece, né, foi clonado, a senha dele não está mais funcionando, e aí então o que que acontece? Essa pessoa ela não vai fazer venda de produto, ela vai prestar um atendimento. Então eu não Hum. preciso ter uma pessoa com perfil comercial, né. Ah, Então entendi. assim, não passou na minha vaga de cartões, porque cartões eu tenho que ofertar cartão, eu tenho que ofertar produtos, eu tenho que gerar vendas em cima do perfil da vaga, mas ele é um perfil para contestação. Opa, então Hum, a gente vai contratar o Renato para contestação e vice-versa. Se eu entendi. identifico que o Renato é uma pessoa que fala, que se desenvolve, que já trabalhou com vendas, que seja vendas de produtos, Avon, Natura, venda de porta em porta, tipo, qualquer tipo de venda que ele tenha uma boa dicção e que ele gosta dessa questão de metas,
e ele está na vaga de contestação, eu e a Bruna conversamos e olha, o Renato vai se encaixar melhor nesta vaga aqui. Por quê? Porque gera uma remuneração variável maior. O Renato é uma pessoa que ele tem, né, já um patamar de vida diferenciado e ele precisa ter um salário maior com relação à remuneração variável. Ele mora mais perto da vaga. Então, são várias questões até nós dizermos assim, olha, esgotamos tudo, vamos reprovar o Hum, Renato. Mas assim, ó, sim. precisa de muito para nós reprovar um Renato, tá? Então, e isso é legal, né, de compartilhar com as pessoas, porque eu acho que por uma falta de conhecimento mesmo, Tatiane, falta de prática, né, muitas vezes, e falta de orientação, de esclarecimento, como você está dando para gente agora, né, às vezes as pessoas se candidatam para uma vaga apenas e não nada mais, né? E Uhum. às vezes eu costumo dizer, né, que assim, às vezes eu costumo dizer um pleonasmo aqui, uma coisa é física que eu disse. Mas às vezes, assim, a gente precisa entender que boas oportunidades começam com pequenas chances, né? Então, puxa, às vezes a gente precisa de alguém que tenha esse olhar mais bem desenvolvido, falou: olha, aquela vaga que você estava concorrendo, de repente, talvez, né, não seria nem a melhor vaga para você. Agora, de acordo Uhum. com o seu perfil profissional, eu penso que você se daria muito bem aqui. Por que que a gente não tenta? E isso é muito bom, né? E muitas Uhum. vezes, quando a gente entra em uma empresa, a gente entra em um determinado setor, em uma determinada vaga, em uma determinada área, e nada impede que com o tempo, com bastante trabalho, dedicação, né, com estudo, a gente não possa crescer, migrar para outras áreas, fazer Uhum. cursos internos, né, internos, externos, melhor dizendo, e aí a gente vai, assim, né, aprendendo a se desenvolver como profissional. Bom, a gente já está quase chegando aqui nos nossos últimos minutos, Tatiane. Tem alguma pergunta, você, a Bruna, que vocês gostariam de ler? Eu sei que a Bruna também está dando um apoio, aí está respondendo alguma coisa, mas eu digo isso porque às vezes, não é sempre, né? Mas nós temos Uhum. também pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, que nem Uhum. sempre conseguem acompanhar no chat tudo o que já está acontecendo, porque tem que ouvir o software de voz e estão lendo e estão ouvindo a gente aqui também, né? Mas não sei, então por isso, Uhum. se tiver alguma pergunta, não sei se você gostaria de compartilhar ou se você gostaria de comentar alguma outra coisa, fica super à vontade, o espaço é de vocês, viu? Aqui, Renato, tem umas perguntas que, na verdade, sempre as dúvidas, né, que a maioria das pessoas com deficiência tem. Por exemplo, assim, Uhum, ó, ãh, sou deficiente auditiva, como vou entender? Ela botou aqui, tá, mas ela tá. A deficiente auditiva, ela pode fazer um trabalho de chat, tá? Muito tranquilo. uhum, Aqui nós temos também uma outra pergunta que me chamou a atenção, que é sobre se ausentar uma vez por mês por conta da sua saúde, a sua deficiência, né? Isso aqui é uma questão que é muito tranquila, a gente conversa sobre isso na entrevista. Eu sempre busco entender, se a pessoa toma alguma medicação, se a pessoa faz algum acompanhamento médico, dependendo da situação. Ah, faz fisioterapia, faz tratamento psicológico, psiquiátrico, precisa ir no posto para retirar uma medicação. Eu sei que em São Paulo tem uma questão até de uma situação de um posto que a pessoa tem diabetes e aí ela tem que se ausentar ou uma manhã ou uma tarde para retirar essas medicações, que daí é insulina, fitinha e tal. Então a pessoa traz isso na entrevista, a gente já encaminha para a liderança com essas observações. Então, uhum. eu preciso me ausentar de tarde. Beleza, então amanhã tu faz tuas 6h20 de manhã. Inverte, Claro, sabe? claro, Para não isso é muito causar bom. nenhum tipo de situação, nem para a operação, se for o caso da pessoa estar na operação, ou se for o caso da pessoa estar na área de staff, que é as áreas, né, que eu estava falando antes, nós Uhum, temos o banco de horas. Então, é sim, possível também utilizar. Isso é bem tranquilo. Tem uma pessoa aqui que ela é fora das regiões que a gente estava falando, tá? Que aí realmente eu acredito que fica um pouquinho inviável aqui para ela. Deixa eu ver.
Ela é de... Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Enquanto você procura, vou só complementar essa última questão, né, que tem a ver sobre se ausentar, né? Uhum. Então, é uma pergunta também bastante recorrente. Então, se você tem uma rotina que seja semanal, que seja mensal, que você precisa de uma consulta, de uma fisioterapia, de um acompanhamento e tudo mais, desde que isso sempre seja Oi, boa eh, tarde. documentado, né, que você tenha uma recomendação médica, que você tenha uma prescrição médica, ou mesmo agora, como a Tatiane colocou, se você tem a condição de flexibilizar o seu horário, e aí você vai até um posto de saúde, você pega um atestado de comparecimento. Boa Então, tarde. aqui vai sempre uma dica, só um minutinho só, já abro para você perguntar, tá bom? Então, o que que a gente sempre recomenda também, né? É para que as pessoas com deficiência, quando têm essa necessidade, que procurem sempre trazer os documentos, ou uma receita, ou aquele atestado, ou um atestado de comparecimento, né? Isso é sempre muito importante, porque ajuda, inclusive, a reforçar, né, para toda a equipe, para o trabalho, que realmente aquilo é uma necessidade que você tem, que você foi até ali, né? Porque isso também abre caminho para que a gente tenha outras pessoas com deficiência que têm a mesma necessidade, que também tenham essa flexibilização, né? Então a gente ajuda todo mundo. E aí, Tatiane, eu não sei se Uhum. você quer ler aí essa última pergunta, É de daqui a alguns Minas. minutinhos, é de Minas, que aí já É já a de gente Minas abre aqui um Gerais. pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas pode terminar, é de Minas, ela falou, né? Que está fora do... Isso, Hum, aí infelizmente para home office a gente não tem, porque aí o que que acontece, né? Conforme eu falei antes, a pessoa vai precisar se dirigir até um dos sites, né, que a gente tem, até um dos locais, e aí fica muito distante, né? Porque a gente tem hum, hoje Novo Hamburgo, Rio de Janeiro, Sorocaba e a possibilidade de ser em São Paulo, né? Então, entendi. realmente, infelizmente, é uma candidata que a gente não consegue absorver, né? Uhum, Mas São Paulo temos, está perguntando aqui se a gente tem, pode se cadastrar ali no link, né, que a gente tem. Aí é dividido pelas regiões, tá? Cada link que a Bruna colocou ali, você vai abrir e vai olhar que é Sorocaba, Rio de Janeiro e Novo Hamburgo. O pessoal de São Paulo pode se cadastrar no de Sorocaba, sem problema nenhum. Aí depois aqui a gente divide quem é São Paulo e quem é de Sorocaba, muito tranquilo, tá? ah, legal. Então tem São Paulo e Sorocaba. Isso, aham. Ah, legal. E aí, pessoal, a gente está indo aqui para os nossos últimos 10 minutos, né? Queria só fazer um comentário com vocês. Como eu disse agora há pouco, nós temos algumas pessoas com deficiência visual que nem sempre conseguem fazer as perguntas pelo chat, usando o software de voz, né? E ouvir a gente aqui. Então, nesses últimos minutos, queria saber se tem alguém com deficiência visual que gostaria de abrir o microfone para fazer uma pergunta de maneira muito breve, bem direta, né? Mas porque a gente está chegando nos nossos últimos 10 minutos, né? E só pessoas com deficiência visual. Pessoas com outras deficiências, eu peço a gentileza de mandar no chat, porque as meninas respondem pelo chat, tá? Alguém com deficiência visual gostaria de abrir, de fazer alguma pergunta no microfone? Pode. Sim, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Professor Luciano, bem? Deixa eu Acho que fazer teve uma uma... pergunta. Pode falar. É, eu trabalhei numa empresa que eu precisei, né, fazer adaptação para uso de bengala. E aí eu falei, né, fui lá, conversei com a gestora, né, ela falou assim, olha, que horário que é para você fazer essa adaptação? Eu falei, é das 9 às 11. Aí ela me respondeu, aí fica fácil. Nesse caso, há algum problema de fazer essa adaptação ou não? Eu acho que eu vou tomar a frente nesse sentido, e aí você complementa, porque como ele falou em relação a uma questão que tem a ver com orientação e mobilidade, Tatiane, já já você complementa, tá? Mas Uhum. quando as pessoas com deficiência, né, visual nesse caso, estão em um processo de reabilitação, e aí essa questão do curso da Bengala é a orientação e mobilidade, né? É um processo, então essa reabilitação
dependendo da pessoa, ela pode demorar 1 mês, 2 meses, ou 6 meses, 8 meses, né? Isso varia bastante. Então, digo porque provavelmente essa pessoa que respondeu para você, ela acho que ela respondeu assim de forma meio inadequada, né? E talvez ainda não estivesse tão bem orientada em relação às especificidades da deficiência visual, mas o que eu estou querendo dizer? Que em muitos casos é realmente uma situação um pouco delicada, porque eu não posso me ausentar do trabalho todos os dias e aí não assumir aquela vaga que inicialmente eu iria, sei lá, trabalhar 40 horas por semana. Então, é necessário, sim, né, a gente sempre ter esse acompanhamento e trazer documentos quando necessário, porque havendo possibilidade, eu tenho certeza que as empresas flexibilizam, né? Mas mesmo assim também existe um limite, né? E também em quais desses momentos eu estou nesse processo de reabilitação. Se eu estou ainda num processo muito inicial de reabilitação, Ainda não. e eu estou sendo contratado para trabalhar de forma presencial, talvez de fato isso comprometa essa contratação nesse momento. Mas aí, como a própria Tatiane vai complementar aqui com a gente, né, é uma questão de conversar caso a caso, né, Tatiane? Isso, é bem nisso, Renato, né, conforme tu estava falando, porque o que que acontece também, né, nós temos uma questão importante sobre isso, né. O nosso plano de carreira aqui, após 6 meses de empresa, a pessoa ela pode se candidatar a outras vagas, né. Mas nós temos os indicadores, né, que são analisados. Então, se a pessoa começa a ter uma questão de muitas faltas, de ausências não justificadas, se não existe uma documentação, ele acaba não podendo participar desse processo, que é uma vaga que às vezes ele almeja muito e que abriu a vaga, e aí vai ver os indicadores, a pessoa não tem essas comprovações do porquê se ausentou, o que que aconteceu. Então, enfim, e vai impactar no desempenho da pessoa. Também vai ter a questão, assim, ó, de as atividades que eu tenho que desenvolver. Quando eu estou fora, quem é que assume essas responsabilidades, né? Quem é que faz o trabalho quando eu não estou presente? Então é importante, né? Nós, por exemplo, que não temos deficiência, a gente faz, nós temos o convênio, né, que é dado pela empresa, né, o plano hospitalar, enfim, mas a gente tenta fazer as consultas nos horários mais tranquilo de trabalho e tenta daqui a pouco flexibilizar para fora do horário de trabalho. Mas nós temos um banco de horas, então é importante também ter esse olhar, ou ter que trocar, por exemplo, se eu faço 6 horas e 20, é que nem eu falei, eu altero. Eu troco com o meu colega e vou desenvolver a atividade a qual eu tenho que desenvolver e que eu estou inserido nesse local para fazer esse trabalho. Então tem que ter um olhar, tem que Sim, ter todo um bom senso, né. e também como Você ele é colocou pessoa com agora, né, deficiência, mas você é uma pessoa como outra qualquer, né. é, porque se ele disse agora, né, por exemplo, que ele faz ou estava fazendo uma reabilitação todos os dias, 2 horas por dia, então é interessante ele buscar um trabalho que seja fora desse período, né, nesse Isso. processo, nesse momento da reabilitação, para não ter que pedir uma dispensa todos os dias, né. Então é uma sugestão. Bom, parece que tinha uma última colega que queria fazer uma pergunta, né, depois dela a gente precisa encerrar, porque a gente está chegando no nosso horário. Acho que tinha uma moça, né, que ia fazer uma Olá, pergunta. Olá, olá, boa tarde. boa Meu tarde. nome é Gisélia, eu sou pessoa com deficiência visual, baixa visão. Fiz algumas entrevistas e eu uso bengala. Então, eu tive a impressão, por usar a bengala, eu fui dispensada. Eu tenho 50 anos, terminei o curso de direito, tenho, o curso básico de informática, continuo fazendo a reabilitação lá no Dorina, no Viu, inclusive terminei a orientação em mobilidade, e eu percebo muito isso. Pelo fato da bengala, eu já fiz 3 entrevistas presencial que, pelo meu perfil, inclusive, eu fiz uma entrevista que eu já trabalhei há 4 anos dentro de um elevador como assessorista, em um hospital, eu fiz entrevista.
E eu tinha já experiência, eu tenho baixa visão. E pela bengala eu senti muito isso, porque, sei lá, eu achei muito estranho, porque foi perfeita a entrevista, né? Assim, no meu ver, né? Deu todos os indicativos que eu tinha passado, pediu para eu aguardar que entrar em contato, mas infelizmente eu tive uma resposta negativa. E aí eu queria saber de vocês, quais são os critérios que vocês contratam? Porque às vezes a cota é importante, né, para a pessoa com deficiência. Mas às vezes as empresas contratam e faz questão de contratar pessoas com deficiência, faltando um dedinho mindinho, ou pessoas que têm deficiência na perna, não sei. Então Eu acho que eu fico assim impactada. eu acho que assim, né, não é o que a gente está habituado a ver, né? Porque se você, Assim, eu digo como sim, você sendo uma pessoa com deficiência visual e você sendo chamada, né, para uma entrevista, realmente não é o que a gente está habituado a ver, de você ser recusada por conta da bengala, né? Mas eu acho que cabe uma investigação melhor aí. E eu vou, infelizmente, precisar terminar o nosso encontro, porque sim, a gente já sim. está dando aqui o nosso Uhum. horário, né? Mas eu acho que a gente pode desenvolver isso melhor, né? Depois, num outro momento. Tenho certeza também que depois as meninas podem responder para você fora do nosso encontro aqui, vocês podem seguir em contato. Mas, Tatiane e Bruna, queria que vocês fizessem uma fala final para a gente poder encerrar, terminar no horário, agradecer muito vocês. Fiquem à vontade aí para fazer o encerramento. Na verdade, a Bruna até teve que resolver uma outra questão aqui, porque Uhum. nós fazemos um book mensal das contratações, das atividades que a gente desenvolve, e aí vocês vão aparecer aí, a SX está fazendo um livro, esse livro vai ser impresso até o final do mês que vem, com todas as ações, com todas as atividades que a gente desenvolve aqui na SX, e realmente eu concordo ali, a Gisélia, ela trouxe realmente essa questão que algumas empresas acabam buscando pessoas que têm deficiências não visíveis, né? E posso te garantir, Gisélia, que não é nosso caso, tá? A gente brinca que eu aqui carrego a bengala da minha colega, tá? Ela usa duas, uma em cada braço, e eu carrego quando ela precisa subir uma escada, e é sobre isso, tá? Eu acho que daqui a pouco tu tem que ver as empresas que realmente estão fazendo inclusão e buscar uma vaga numa empresa dessas, tá? Aí tu vai te surpreender e vai ver que realmente existe, tá? Uma empresa que faz inclusão de verdade. Renato, A queria te SX, por exemplo. agradecer. É, isso Ela aí. está em São Paulo, Queria. né? Se ela fez reabilitação na Fundação Dorina, Sim. ela está em São Paulo, olha aí. Ó, perfeito. Ou daqui a pouco ela pode fazer home office, né? Também, se for o caso aí, a gente pode Também. identificar depois. Renato, queria te agradecer, né, novamente, né? Uma pessoa fantástica que a gente está, Imagina. né, à frente dessas questões aí de pessoas com deficiência. Já anotei aqui as perguntas, já respondi algumas aqui no chat. Gostaria de receber o currículo de vocês para a gente poder fazer essa análise. Teve o senhor que colocou ali que ele é contador e que realmente daqui a pouco a gente pode estar inserindo ele também. Então, não deixem de tentar, né? Isso é mais Também. importante, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber o que vai acontecer lá na frente, tá? Obrigada Maravilha. por essa tarde. Vocês, como sempre, maravilhosos aí, em parceria com a gente aqui da SX. Imagina, foi um prazer mais uma vez, viu? Muito obrigado, Tatiane. Obrigado, viu, pessoal, todos que participaram com a gente aqui. Hoje foi só mais um degrau que a gente subiu. Vocês seguem em contato, né? Nós todos seguimos em contato, na verdade. Boa sorte para todas as pessoas que tentarem aí uma oportunidade na SX. Já perceberam, né, que elas estão aí super abertas para receber currículos profissionais. Então, vamos em frente. Obrigado, João, na nossa técnica. Obrigado, Niro, nosso intérprete. Obrigado também, Fabrício, que está com as nossas legendas, né? Foi um prazer, gente. Um grande abraço e até a próxima, viu? Obrigado, Tatiane. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.